essa história de esplendor, supostamente ligadas, né, a um império alemão forte, foram retomadas por Hitler em 1933. Aqui em Nuremberg é então que ele vai fazer os maiores discursos do Partido Nazista. É aqui também em que ele vai construir uma série de edificações imponentes, monumentais, né, para trazer de volta essa ideia, né, de uma Alemanha forte, imperial. Parte desses edifícios, né, ainda estão de pé e a gente vai mostrar para vocês. Nós temos aqui atrás de mim a Hauptmarkt, ou a praça principal, né? Essa praça, ela tem várias camadas de história, né? No início do século XII, ela era um pântano e foi permitido que houvesse então um assentamento judaico, né, que foi se desenvolvendo aqui. No século XIV, entretanto, né, houve uma perseguição, destruição desse assentamento e morreram cerca de 600 pessoas. No século XIX, esse lugar vai ser transformado e vai surgir então duas praças, dois mercados principais nessa praça. Mas essa história de perseguição não terminou, né, na Idade Média. No início do século XX, então, quando a gente vai ter aqui a ascensão do nazismo, foi nessa praça que muitos livros considerados, né, pelos nazistas como livros perigosos, tais como de Karl Marx, por exemplo, foram queimados em praça pública. Hoje, né, a praça tem uma outra finalidade, né? É por aqui que acontecem as feiras de Natal e o vai e vem de turistas o tempo todo. Estamos agora chegando no Centro de Documentação Nazista, que fica num prédio, né, que foi mandado construir pelo Hitler, um prédio que está inacabado, né, daquelas ideias de mega construções para mostrar o quanto o Império, o Terceiro Reich, era poderoso, né, então tinha que ser grande, né, monumental. E esse prédio tem essa proporção, não foi terminado, era aqui a ideia de fazer os congressos nazistas e hoje é um centro de documentação, né, do Partido Nazista. Bom, gente, vocês podem observar que esse espaço em que nós estamos é muito grande. Ele foi 2 vezes maior que o Coliseu. Abrigaria cerca de 50 mil pessoas aqui, né, nos congressos nazistas. Ele faz parte de um complexo feito pelo Hitler, né, em que haveria realmente várias manifestações, né, e desfiles, enfim, do Partido Nazista, para mostrar, né, esse poder. Era um espaço de mobilização pública, né? Exatamente, né, assim, fazia parte da propaganda ideológica, né, ficar reafirmando esse poder, o tamanho, a grandeza que ele achava que tinha. E interessante que, assim, o que se faz com um espaço como este, que foi construído com este propósito, né, de mostrar uma suposta grandeza do Partido Nazista. A cidade, então, assim, vamos derrubar? Derrubar gasta dinheiro também com isso.
pensaram em fazer um shopping, centro de esportes, enfim. De toda forma, é um lugar que vem sendo utilizado tanto aqui dentro quanto do lado de fora, né, em outros espaços desse complexo. Vem sendo utilizado para show, parque de diversões. Inclusive aqui teve show do Bob Dylan. Não, vocês imaginem então o Bob Dylan fazendo um show num lugar feito pelos nazistas, né? Aí algumas pessoas dizem o seguinte: se o que acontece aqui o Hitler não gostaria, né? Ele não aprovaria, então vamos continuar fazendo, né? Enfim, é um espaço que tem essa polêmica, o que fazer com ele, mas é ainda um lugar de memória, né? De reflexão, de pensar sobre esse fantasma da extrema-direita que ainda não foi embora do mundo. Nesta grande via, né, nesse complexo, alinhou com o castelo de Nuremberg, né, o castelo imperial. Então a ideia era linkar, né, essa Alemanha forte imperial com esse terceiro Reich também imperial, né, de uma forma simbólica por meio desta via. Estamos chegando em um dos lugares mais emblemáticos do nazismo. Provavelmente você já viu este lugar em algum filme ou documentário sobre o período. Conhecer esses espaços é realmente surpreendente, é tudo muito grandioso. E o Albert Speer, que foi o arquiteto que projetou esses prédios, ele se inspirou muito na arquitetura, né, da antiguidade clássica, né, do Império Romano e tudo mais, essa coisa da grandiosidade. Se inspirou, mas vamos cá pra nós. Se inspirou, mas os prédios eram meio cafona, né? Aí a gente chega à conclusão de que a estética fascista é cafona. Foi cafona nos anos 30 e é cafona agora, quase 100 anos depois. O Tribunal de Nuremberg vai inaugurar algumas coisas bem interessantes no que se refere, né, ao direito internacional, a punição para crimes, né, de guerra, não só de guerra, né? Por exemplo, vai entrar aí a discussão sobre crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. A questão do genocídio, então, começa a surgir nesse debate internacional. Então, por exemplo, genocídio, né, não estava previsto até então, né, nessa legislação internacional, e vai ser a partir daí. Então, o que diz, por exemplo, essa questão do genocídio? Quando algum país, membro da ONU, reconhece que num outro país está havendo genocídio, esse país deve então interferir, né? A ONU deve interferir. E aí, eu vou chamar a atenção para um caso mais recente, né, dos anos 90, que é o caso de Ruanda, que não houve uma intervenção porque não estavam querendo assumir que ali de fato havia um genocídio.
porque se assumissem, as nações assumissem, deveriam intervir, e não foi o que houve. Mas Ruanda não é o nosso caso, mas é interessante para vocês pensarem sobre isso. Aliás, assistam o filme Hotel Ruanda, que vocês vão entender um pouquinho essa discussão. O processo de instalação do Tribunal de Nuremberg não foi exatamente uma coisa assim tão fácil, né? Houve um acordo político entre os aliados, né, de como de fato se daria esse processo. Seria apenas um julgamento por crimes de guerra, né, simples crimes de guerra, ou o que mais estaria envolvido? Além disso, algumas pessoas começaram a especular que era um julgamento dos vitoriosos e que não haveria de fato justiça. Pois bem, a instalação do Tribunal de Nuremberg contou com juristas, né, dos países aliados, né, cada um enviou um. Houve de fato um estudo específico. Os juízes tiveram sim grau de autonomia, foi conflituoso, mas não foi um julgamento feito somente pelos vencedores, né? Houve de fato um processo com justiça. Os réus, que eram pessoas do alto escalão do partido nazista, né, os envolvidos em toda a situação, tiveram advogados de defesa. Então foi um processo muito interessante e que a partir dele houve vários desdobramentos. Ist es weiter wichtig, dass Ihnen Eichmann erklärte, committed crimes against peace, war crimes, and crimes against humanity. sentences you for inhumane treatment as a crime against humanity. Das Versprechen der Nürnberger Prozesse ist bis heute lebendig. Alle Menschen, die in einem Krieg Verbrechen begehen, müssen dafür bestraft werden. You swear to speak without taking or fear, to say the truth, all the truth, only the truth. Will you raise your right hand and say, I swear? I swear. Repeat it, please. I swear by God. Looking like you know this. And you will. Ao Centro de Memória do Tribunal de Nuremberg é realmente uma experiência bem interessante. Você vai começar por conhecer a sala 600, né, que foi a sala onde ocorreram os julgamentos, né? Há uma projeção que vai explicar a ideia do tribunal, como as coisas aconteceram, como as pessoas se colocavam no espaço e o resultado do tribunal para hoje em dia, né, com a organização das cortes internacionais. Então é bem legal, você começa por aí. Depois você sobe mais um andar e aí você vai ter então um espaço em que você vai ter detalhes, né, do que aconteceu no julgamento. E aí eu quero destacar para vocês duas coisas super interessantes, pelo menos que a gente achou no julgamento,
que é o papel da imprensa e a questão dos tradutores. Com relação ao papel da imprensa, vamos lembrar que a gente está falando da primeira metade do século XX e a imprensa de massa era rádio e jornal, né? Imprensa escrita. Então vieram para cá jornalistas do mundo inteiro, sobretudo dos países aliados, né? E o objetivo era legitimar, né, esse julgamento, né, mostrar o que estava acontecendo aqui, e a imprensa alemã também tinha como objetivo, vamos assim dizer, né, um primeiro movimento de desnazificação da sociedade alemã. E olha que interessante, vieram muitos, mas muitos jornalistas, e nem todos cabiam no espaço. Além disso, como é que aqui ia comportar, né, um grande número de jornalistas? 80 deles ficaram num castelo que você deve ter alguma referência. Se você usa lápis Faber-Castell, né, essa família Faber-Castell construiu um castelo aqui próximo, no início do século XX, e esses jornalistas ficaram lá, porque esse castelo havia sido tomado, né, pelos nazistas, e com o final da guerra ficou vazio e os jornalistas acabaram ocupando esse espaço, né, era lá que eles ficaram. Outra coisa muito interessante é a tradução simultânea. Se você já participou de algum evento internacional, ou já viu na televisão, por exemplo, né, aquelas conferências da ONU, você vê que o pessoal está sempre com um fonezinho, né, e ali tem a tradução simultânea, que é assim, imediatamente mesmo o que estava falando. Agora vocês imaginam um evento, estava julgando pessoas que falavam alemão, e os juízes eram franceses, russos, dos Estados Unidos e ingleses, né? Além das vítimas e testemunhas, que eram da Polônia, enfim, outros países daqui falando outros idiomas. Então havia uma equipe com cerca de 380 tradutores. Entre aqueles que faziam a tradução, né, automática ali, simultânea, tradução simultânea, e os tradutores dos documentos, das atas. Então havia o pessoal que fazia a revisão, o pessoal que fazia a gravação da tradução, porque era muita pressão, falavam muito rápido, enfim, podia haver erros, então ninguém queria sair prejudicado, nem prejudicar também. Enfim, foi um trabalho exaustivo dessa equipe gigantesca. E a tecnologia utilizada, né, era da IBM, que fez para esse evento, e a partir daí esse processo de transmissão simultânea também foi ganhando, né, uma outra dimensão. Em 1993, o artista israelense Dani Karavan faz aqui em Nuremberg essas pilastras, em que cada uma delas contém um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui então, em Nuremberg, a gente tem essa rua chamada, né, a Rua dos Direitos Humanos, por conta desta instalação.